Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira. Vamos analisar aqui ainda no contexto do povo de Israel ali no Antigo Testamento. Vamos analisar para que sejam bem-sucedidos, é o tema da lição de terça-feira, para que sejam bem-sucedidos. Como é que a gente pode ser bem-sucedido na nossa vida? Bem, de acordo com a palavra de Deus, existem alguns requisitos a ser cumpridos e assim seremos bem-sucedidos e teremos também até uma vida longa, se respeitarmos cada princípio aqui estabelecido. Em toda a Bíblia vemos outros resultados de conhecer a obediência à lei de Deus. Então o ponto principal que a gente vai falar hoje é sobre a lei de Deus. E vamos analisar Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Se você for olhar no contexto da lição passada, viu que Moisés estava prestes ali a chegar ao seu momento ali de descansar no Senhor, e ele sabia que teria que ter um sucessor para levar aquele povo ali rumo a Canaã, que era a Canaã terrena ali. Então foi escolhido líderes. Josué era um deles ali que foi escolhido para conduzir o povo de Israel. Mas aí chegou o grande desafio. Josué teria que substituir um dos grandes líderes, possivelmente abaixo de Cristo, um dos maiores líderes que surgiu na história bíblica. E Josué teria que substituí-lo. Aí, qual o melhor conselho ou para fortalecer ali o seu desejo de estar com o povo? Quem era que deveria fazer isso com Josué? Quando você vai olhar Josué capítulo 1, versos 7 e 8, Deus está falando com Josué. E é interessante o que a gente vai notar hoje na lição de terça-feira. Queria que vocês pegassem sua Bíblia, não ficassem apenas só vendo o vídeo, mas pegassem também sua Bíblia e analisassem Josué capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim, olha só que interessante. Diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medite nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual foi o conselho que Deus deu para Josué nesse exato momento? Ele ia substituir um dos grandes líderes ali que conduziu, tirou o povo do Egito ali e ia levando para Canaã. O conselho que Deus dá é, meu querido, olha, o que Moisés escreveu, a lei que eu dei para ele, você pega essa lei, medita de dia e noite, estuda nela com carinho e passa para o povo. Essa lei era uma lei da qual ia deixar o povo ali tranquilo. Se eles observassem essa lei, ia prosperar, ia ter uma vida plena ali, porque ia estar se moldando a imagem e o caráter do Filho de Deus. Uma coisa que a gente vai analisar ainda também é que esse líder Josué, ele aceitou o convite de Deus, o convite de substituir Moisés. Vivemos um período também de mudanças de cargos dentro da igreja. Todo ano tem a eleição de cargos para o ano que vem. E talvez você esteja um pouco receoso, um pouco com medo do cargo que você recebeu. Mas olha só, Josué recebeu também um cargo aqui que era substituir Moisés. Você talvez esteja substituindo também um grande líder da sua igreja, um homem que trabalhou bastante no ministério, esteja com medo. Mas Deus está dando um conselho, pega a lei de Deus, medita nela de dia e de noite, estuda com carinho, que Deus vai te dar sabedoria para você conduzir o seu ministério. Agora, tem três textos bem importantes, Apocalipse, Romanos e Tiago. Quando você analisar ele, estuda esse texto em casa e analise, e a pergunta é assim: o que esses versos revelam sobre a obediência à lei de Deus? Ou seja, mesmo que não sejamos salvos pela obediência à lei, porque é tão importante que ainda obedeçamos à lei de Deus. Olha só, está falando desse contexto aqui da lei de Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, a gente somos salvos pela graça, a lei foi abolida, aquele negócio e tudo, diz que não é mais para observar a lei de Deus. Agora, uma coisa interessante, quando você vai para o Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que existe um povo ali, diz que um dragão, que Satanás está irado contra um povo que segue os mandamentos de Deus.
e tem um testemunho de Jesus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então, esse povo que vem sendo seguido, vem observando o que Deus quer, e Deus convida você também a fazer a mesma coisa, seguir esse mesmo conceito do povo de Deus que veio de antigamente, que observava a lei de Deus, desde o Éden que foi dado ali, o povo de Israel veio até os dias de hoje. Precisa ter um povo que observe e obedeça a lei de Deus. Romanos capítulo 1, verso 5, 16 e 26 também fala justamente sobre isso, que devemos obedecer à lei de Deus, devemos com fé estar sempre ali obedecendo a lei de Deus. Tiago capítulo 2, verso 10 diz que aquele que tropeça num só ponto é culpado de todos, aquele que acha que pensa que é só para guardar um mandamento, ou 2, ou 3, não, Tiago diz que é todos os 10, aquele que tropeça num só ponto é culpado de todos os 10, tem que observar a lei de Deus por completo. Agora, isso é requisito de salvação? Não, diz assim, ó, somos salvos para a obediência à lei de Deus. Imagina só, você coloca isso na sua cabeça, você diz assim, eu sou salvo pela graça, mas lá no céu, o que é que rege lá no céu? Qual é a lei que é estipulada lá no céu? A gente sabe que foi dada no Monte Sinai, aquela mesma lei se encontra também, foi Deus que permitiu, que deu para o ser humano. Então, se você é salvo e não obedece o que Deus manda, há uma incoerência aí no que você está pensando. Se você é salvo, então você obedece aquilo que Deus estipulou para você fazer. Então, se você diz que está salvo, precisa obedecer. Como é que você vai para o céu e não quer obedecer o que Deus deixou? Então, meu querido, Deus te convida nessa manhã a colocar na sua mente, no seu coração, a lei de Deus, a palavra de Deus por completo ali, estudá-la todos os dias, meditar nela de dia e de noite, e estar com os mandamentos de Deus fixos no seu coração. Que Deus possa abençoar vocês e vamos orar agora. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.